Já teve aquela sensação de estar cercado por pessoas que parecem estar atuando como se fossem personagens de uma peça? Eu sei como é. Parece que algumas pessoas ao nosso redor estão usando máscaras, escondendo quem realmente são. Mas aqui vai uma verdade interessante. Quando você aprende a prestar atenção nos detalhes, começa a enxergar o que está por trás dessa encenação. Lembro de uma reunião que participei certa vez. Todos estavam sorrindo, concordando, mas algo não parecia certo. Havia algo por trás daqueles sorrisos. Talvez intenções não ditas ou agendas escondidas. Foi nos pequenos gestos, nos silêncios entre as frases, nas pausas calculadas, que percebi o que realmente estava acontecendo. Acredite, depois que você começa a notar essas sutilezas, o mundo ao seu redor muda. Se você está disposto a ver além das máscaras, quero compartilhar uma técnica poderosa. É simples, quase como um superpoder, mas sem o brilho exagerado dos heróis de cinema. E sabe o melhor? Ninguém percebe que você está usando. Tudo o que você precisa é de 3 palavras mágicas. Me conte mais. Descobri isso por acaso durante uma conversa aparentemente boba com um amigo. Estávamos discutindo algo tão trivial quanto colocar ou não abacaxi na pizza. Eu estava preparado para debater, mas ao invés disso, decidi dizer: me conte mais. O resultado? Ele começou a falar não só sobre pizza, mas sobre jantares em família, memórias de infância e até sobre o porquê de odiar abacaxi quando era pequeno. De repente, a discussão deixou de ser sobre comida e se transformou em uma viagem ao mundo dele. Tudo isso porque eu simplesmente ouvi. Esse é o segredo. Quando as pessoas sentem que estão sendo ouvidas, baixam a guarda. Sem a pressão de se defender ou argumentar, elas acabam revelando mais do que planejavam. Elas compartilham medos, sonhos e até suas motivações mais profundas, sem perceber. Essa técnica não é só sobre ganhar argumentos ou descobrir estratégias. Trata-se de criar uma conexão genuína. No mundo em que vivemos, onde todo mundo quer falar, mas poucos estão dispostos a ouvir, me conte mais. Se torna uma forma revolucionária de se conectar com os outros. Agora, aqui vai outro ponto crucial para realmente entender as pessoas. Observe como elas tratam aqueles que não podem oferecer nada em troca. Quer conhecer o verdadeiro caráter de alguém? Veja como ela interage com pessoas em posições inferiores. O garçom, o atendente do supermercado, o colega de trabalho em um cargo menor. Aprendi isso da maneira difícil. Trabalhei com uma pessoa que parecia incrível, carismática, simpática e sempre respeitosa em reuniões. Mas um dia, durante um almoço, vi um lado completamente diferente. Essa pessoa tratou o garçom com arrogância e desprezo, como se fosse superior. Foi um choque. Naquele momento, percebi que a gentileza dela era apenas fachada, algo usado quando era conveniente. A verdade é que o caráter real de uma pessoa aparece quando ela acredita que ninguém está olhando ou que não precisa impressionar. Alguém que é gentil apenas com quem pode ajudá-la, na realidade, não é gentil, é estratégica. Então, da próxima vez que você quiser conhecer o verdadeiro eu de alguém, ou mesmo aprofundar uma conversa, experimente isso. Ouça mais e observe mais. Pense nisso. O verdadeiro caráter de alguém aparece quando não há pressão social para ser educado, quando a pessoa sabe que pode se safar sendo rude ou desrespeitosa. É nesse momento, quando ninguém está olhando, que a máscara cai. O estoicismo nos ensina a observar essas situações com clareza, porque elas revelam muito mais do que palavras bonitas. É fácil ser gentil quando se tem algo a ganhar. O desafio está em ser íntegro, quando não há nada a perder. Aprendi isso na prática e transformei em um teste silencioso para avaliar amizades, relacionamentos e até conexões profissionais. Presto atenção em pequenos detalhes. A pessoa agradece ao motorista do ônibus? Trata o garçom com respeito? É gentil com quem não pode oferecer nada em troca? Esses momentos dizem muito mais sobre quem ela é do que qualquer discurso ou gesto grandioso.
Por outro lado, se alguém é rude sem motivo ou desdenha de pessoas em posições humildes, isso para mim é um alerta claro. Mas o mais interessante é o que esse comportamento revela. A maneira como tratamos os outros reflete como nos vemos. Quem respeita qualquer pessoa, independentemente do status, geralmente tem segurança em si mesmo. Não precisam diminuir ninguém para se sentirem importantes. Já aqueles que humilham ou desrespeitam, muitas vezes estão projetando suas próprias inseguranças, tentando se afirmar à custa dos outros. É uma forma de arrogância que o estoicismo nos ensina a evitar, não apenas nos outros, mas em nós mesmos. Se você quer realmente entender alguém, observe como trata quem não tem nada a oferecer. Esse é um dos sinais mais claros de quem a pessoa realmente é. E para ir mais fundo, olhe para o passado dela. A história de alguém sempre influencia suas atitudes no presente, mesmo que essa pessoa ache que já deixou tudo para trás. Vou te contar um exemplo pessoal. Tive um amigo que estava sempre na defensiva, irritado com facilidade, desconfiado de qualquer aproximação. No início, achei que era apenas o jeito dele. Mas, com o tempo, ao conhecê-lo melhor, entendi a raiz desse comportamento. Ele havia enfrentado muitas traições e dificuldades financeiras e crescido em um ambiente onde precisava constantemente provar seu valor. Sua postura de muro era, na verdade, uma resposta às cicatrizes do passado. Ele não estava apenas vivendo no presente, estava reagindo ao que já tinha enfrentado. Isso me ensinou que o comportamento das pessoas é muitas vezes um reflexo de histórias não resolvidas. Quem busca a atenção incessantemente pode ter passado a infância se sentindo ignorado. Quem desconfia de todo mundo pode ter enfrentado traições profundas. Não é sobre justificar atitudes erradas, mas entender que muitas vezes elas vêm de feridas que ainda não cicatrizaram. Essa compreensão é fundamental não apenas para lidar com as pessoas, mas para ajudá-las. Às vezes, simplesmente apontar um padrão pode ser o empurrão que alguém precisa para romper ciclos repetitivos. É o primeiro passo para que a pessoa encare o que tem evitado por tanto tempo. Isso também é um ensinamento do estoicismo, o poder da reflexão e do autoconhecimento. E aqui está outro ponto interessante. O passado não é só sobre o que vivemos, mas sobre como nos moldou. Já estive em relacionamentos onde certos comportamentos só faziam sentido quando conhecia o histórico da pessoa. Por exemplo, ciúmes exagerados ou dificuldade em se abrir quase sempre têm raízes em experiências dolorosas anteriores. Entender isso não significa tolerar tudo, mas nos dá clareza para enxergar de onde aquilo vem. No entanto, para entender o presente e o passado de alguém, também é preciso prestar atenção nas sutilezas. Mudanças no tom de voz, pausas inesperadas ou até alterações na velocidade da fala podem ser indícios de insegurança ou de que há algo sendo escondido. A voz, muitas vezes, revela aquilo que a pessoa tenta ocultar. Por isso, o segredo para compreender os outros é observar com calma e escutar com intenção. Ver além das palavras, conectar os pontos do comportamento e do passado, e abordar tudo isso com empatia. Não é sobre consertar ninguém, mas sobre entender que ao enxergarmos o outro como realmente é, aprendemos muito mais sobre nós mesmos. Você já reparou como pequenas mudanças no tom de voz podem revelar grandes verdades? Às vezes, são sutis, quase imperceptíveis, outras vezes mais evidentes, como um alarme que soa ao fundo. É como se o subconsciente estivesse tentando nos dar um toque. Ei, algo aqui não está certo. Está. Lembro de uma situação no trabalho, durante uma reunião sobre prazos. Um colega, sempre confiante e eloquente, de repente teve uma mudança em sua voz. Seu tom firme ficou hesitante. As palavras começaram a sair mais devagar. E havia algo forçado na forma como falava. Na hora, percebi que ele estava escondendo algo. Mais tarde, descobri que o projeto que ele dizia estar adiantado nem tinha saído do lugar. Aquela mudança no tom foi um sinal claro. Mas por que isso acontece?
Quando mentimos ou nos sentimos inseguros, existe um conflito interno. O cérebro tenta manter a fachada, mas o corpo, especialmente a voz, entrega o jogo. Isso pode aparecer em um tom mais agudo, pausas mais longas ou uma fala mais rápida do que o normal. É como se as palavras dissessem uma coisa, mas a voz contasse outra história. Já aconteceu com você? Pense na última vez que suspeitou de alguém. Como estava a voz dessa pessoa? Talvez falasse mais rápido, hesitasse ou soasse exageradamente animada, como se tentasse compensar algo. Esses pequenos sinais são o reflexo de um desconforto interno, seja por uma mentira, uma dúvida ou até um medo de ser descoberto. E isso não vale apenas para mentiras. Às vezes, o tom de voz muda por pura hesitação. Uma amiga minha adorava fazer planos, mas toda vez que eu sugeria algo que ela não queria, o tom dela caía instantaneamente de animado para monótono. Mesmo que dissesse, claro, vamos. A voz me dizia que ela não estava tão empolgada assim. A maneira como dizemos algo pode ser tão reveladora quanto as palavras que usamos. Essas mudanças sutis aparecem em qualquer tipo de interação, em relacionamentos, no trabalho, em negociações. Você já notou como alguém pode passar de amigável e confiante para defensivo ou evasivo em um piscar de olhos? Nessas horas é importante observar não apenas o que a pessoa diz, mas como ela diz. Muitas vezes a voz entrega aquilo que a mente tenta esconder. Aqui entra uma lição importante do estoicismo. Nem sempre as pessoas mentem para enganar os outros. Muitas vezes estão tentando enganar a si mesmas. Quando o tom de voz muda, pode ser um reflexo de um desconforto interno. Um conflito entre o que a pessoa diz e o que realmente sente. Esse é o momento em que o estoicismo nos ensina a observar sem julgar. Ao prestar atenção, podemos entender mais sobre os conflitos internos que a pessoa talvez nem perceba que está carregando. Isso também acontece conosco. Quantas vezes você disse algo em que não acreditava totalmente e notou sua própria voz vacilar? A dúvida interna tem um jeito de aparecer, mesmo que tentemos esconder. É por isso que o estoicismo enfatiza a importância de alinhar pensamentos, palavras e ações. Quando esses elementos estão em harmonia, tudo flui de forma natural. E se você quiser ir além na compreensão do comportamento humano, observe as ações das pessoas quando ninguém está olhando. É nesses momentos de anonimato que o verdadeiro caráter aparece. Lembro de um chefe que, na frente dos superiores, era a definição de profissionalismo. Tom calmo, sorriso educado, postura impecável. Mas bastava os holofotes se apagarem para que ele começasse a gritar com a equipe, desdenhar das ideias dos outros e tratar todos com total falta de respeito. Esses momentos de descuido revelam muito. Quando estamos fora do alcance das expectativas sociais, mostramos quem realmente somos. E é aqui que o estoicismo nos ensina algo poderoso: viver de forma autêntica, alinhados com nossos valores, não importa quem esteja observando. Da próxima vez que quiser realmente conhecer alguém, preste atenção nesses dois detalhes: as mudanças sutis no tom de voz e o comportamento quando acham que ninguém está vendo. A voz é um reflexo do que está acontecendo internamente, e as ações nas sombras são o espelho do caráter verdadeiro. É nesses pequenos gestos e nuances que a essência das pessoas se revela. E tem mais: quando alguém reage com intensidade, seja raiva, ansiedade ou entusiasmo, isso muitas vezes revela o que é mais importante para ela. A emoção forte é como um holofote, destacando as prioridades e inseguranças mais profundas. Se você prestar atenção, poderá não apenas entender melhor os outros, mas também aprender a enxergar o que realmente importa para você. Já percebeu como ninguém se exalta ou explode sem motivo? As reações emocionais intensas, mesmo que pareçam desproporcionais, revelam o que realmente importa para alguém.
Lembro de um episódio com um colega no trabalho, alguém sempre calmo e controlado. Durante uma reunião, uma sugestão aparentemente simples foi feita sobre um projeto dele, algo que parecia sem grande impacto. Mas para minha surpresa, ele perdeu o controle. A raiva tomou conta, e sua reação foi muito mais forte do que o esperado. Naquele momento fiquei confuso. A sugestão era algo pequeno, nada que justificasse aquela explosão. Só depois percebi o que estava acontecendo. Não era sobre a sugestão em si, mas sobre o projeto. Aquilo era importante para ele. Um trabalho no qual havia investido tempo, dedicação e, provavelmente, até um pouco de sua identidade. Era algo pessoal. Sua reação era, na verdade, um reflexo de como ele valorizava aquele projeto. Algo que talvez ele nunca tivesse verbalizado. As pessoas podem tentar esconder suas prioridades com uma máscara de calma ou indiferença, mas as emoções intensas sempre acabam entregando. O chefe que reage com raiva ao ser questionado pode não estar apenas defendendo uma decisão, mas sua autoestima, que está profundamente ligada à ideia de estar certo. O amigo que se ofende facilmente com uma crítica pode estar tentando proteger uma insegurança ou algo que valoriza muito. E aquela pessoa que brilha ao receber um elogio sincero, isso mostra o quanto o reconhecimento é importante para ela, mesmo que nunca diga isso abertamente. Essas reações, sejam explosões de raiva ou momentos de alegria, são janelas para o que as pessoas realmente valorizam. Muitas vezes, quem parece frio e distante deixa escapar suas prioridades quando algo toca em um ponto sensível. Uma animação repentina ao falar de um hobby, ou a tristeza quando um plano dá errado, são sinais claros de onde estão suas prioridades. Nos relacionamentos, isso fica ainda mais evidente. Já notou como algumas pessoas ficam visivelmente chateadas quando um plano em grupo não dá certo? Não é só sobre o plano em si, mas sobre o tempo juntos, algo que elas valorizam profundamente. Ou como alguém se ilumina quando você menciona uma viagem ou um momento especial que compartilharam. Isso indica que criar memórias juntos é importante para ela. Até nas situações mais simples, as emoções estão profundamente conectadas aos valores. Talvez você tenha mencionado de forma casual que alguém se atrasou algumas vezes e a pessoa reagiu com nervosismo tentando se justificar. Não é apenas sobre o atraso. Talvez ela valorize ser vista como confiável e tenha sentido que sua reputação estava em jogo. Quando alguém reage de forma exagerada, é porque algo essencial para sua identidade foi tocado. O estoicismo nos ensina a observar essas reações com imparcialidade. Quando alguém perde o controle, não é apenas uma explosão emocional, mas um sinal de que algo importante para ela está em jogo. E entender isso não só nos ajuda a lidar melhor com os outros, mas também nos dá ferramentas para melhorar nossos relacionamentos. Ao prestar atenção nesses sinais, você pode abordar questões sensíveis com mais cuidado e criar conexões mais profundas. Por exemplo, se sabe que uma pessoa valoriza ser ouvida, talvez você passe mais tempo escutando-a, o que fortalece a relação. Mas o estoicismo também nos lembra que essa mesma observação deve ser aplicada a nós mesmos. Quantas vezes você reagiu de forma intensa a algo aparentemente pequeno? Nessas horas, pergunte-se: por que isso me incomoda tanto? É porque realmente importa para mim ou é apenas meu ego em jogo? Talvez sua irritação ao ser contrariado seja porque você valoriza ser respeitado, ou sua ansiedade ao receber uma crítica venha do desejo de ser visto como competente. Entender essas emoções nos ajuda a ganhar controle sobre elas. Essa habilidade de interpretar as emoções, tanto as suas quanto as dos outros, não é mágica. É fruto da atenção aos detalhes, o tom de voz, a linguagem corporal, os momentos em que alguém se exalta ou se ilumina. Esses sinais são um mapa para entender intenções e valores. O estoicismo nos dá uma vantagem aqui. Ele nos ensina a observar sem julgar. E essa observação não é sobre manipular ou tirar vantagem. É sobre compreensão.
Quanto mais entendemos as pessoas, mais aprendemos sobre nós mesmos. As explosões de emoção, os momentos de felicidade ou de tristeza, tudo isso está ligado ao que realmente importa. Quando você entende isso, pode interagir com o mundo de maneira mais sábia e consciente. Da próxima vez que perceber uma reação intensa, seja sua ou de outra pessoa, pare para refletir. O que isso está me dizendo? As emoções são como um farol, iluminando o que é mais importante. Use essa percepção para construir relações melhores e viver de forma alinhada com seus próprios valores. Afinal, a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em compreender e crescer com cada interação. Parte do equilíbrio na vida está em reconhecer que o que nos afeta nos outros muitas vezes reflete algo dentro de nós. Já parou para pensar por que você reage de certas formas? Por que certas coisas te incomodam tanto? Esse é um convite para se questionar. O que eu realmente valorizo? E mais importante, estou vivendo de um jeito que demonstra esses valores? Quando você decide alinhar sua vida com aquilo que realmente importa, não só começa a viver de forma mais autêntica, como também se torna uma inspiração para quem está ao seu redor. Isso é crescimento de verdade. Isso é sabedoria. Entender as emoções e os valores das pessoas ao nosso redor pode mudar completamente a forma como nos relacionamos. O estoicismo nos ensina a observar sem julgar, a enxergar com clareza e a transformar essas observações em aprendizado. Quando praticamos isso, construímos conexões mais significativas, aumentamos nossa consciência sobre quem somos e vivemos de maneira mais conectada com nossos princípios. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. Compartilhe também com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas ideias. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.